Salve, salve, galerinha! Vamos dar continuidade no nosso estudo de função. Dando continuidade no nosso estudo de função, falaremos bastante nessa videoaula sobre a notação. Ponto importante para você amadurecer a sua ideia, conceituar bem e poder caminhar tranquilamente dentro do estudo de função. Então, olha, eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu coloquei aquele tradicional diagrama em que eu tenho aqui um conjunto A com 1, 2, 3, 4 elementos, um conjunto B também com 4 elementos e fiz a associação do conjunto A com o conjunto B. Essa associação é feita através de uma lei de associação, de uma regra, de uma fórmula, de uma sentença, de uma função. Ou seja, alguma regra associa cada elemento do conjunto A ao seu correspondente no conjunto B. Tá, a gente estudou lá atrás, dentro de definição de função, que para isso aqui ser uma função, eu tenho que usar todos os valores de A, que é o que eu estou fazendo, e uma única vez cada um, que é o que eu estou fazendo. Estou usando uma vez esse, uma vez esse, uma vez esse e uma vez esse. Beleza. O que acontece aqui? Esse conjunto A, que é quem manda na bagaça, tá? Esse conjunto A gente chama ele de domínio. Esse conjunto B, que é quem vai receber a associação do conjunto A gente chama de contradomínio. Carinhosamente, CD. Certo? Tá, então quer dizer que toda vez que eu tenho uma função de A em B, o A é o domínio e o B é sempre o contradomínio. Certo? Então, sempre que ele me der uma função de A em B, o A é o domínio, o B é o contradomínio. Vou dar um exemplo para vocês. Não deveria ajudar vocês, não merecem, mas vou ajudar. Ele vai lá e faz isso. Por exemplo, uma função dos reais nos naturais. O que ele acabou de me dizer? Que o meu domínio dessa função é real e que o contradomínio é natural. Mas, Gaspar, qual é o papel do contradomínio nessa história toda? Porque o domínio eu já sei, que é aquele que eu tenho que usar todos os elementos e uma única vez cada um. Mas e o contradomínio? Realmente o contradomínio você não precisa usar todos e muito menos uma vez cada um. Pode ver que eu não usei todos e não usei uma única vez cada um. Mas qual que é o papel do contradomínio? O papel do contradomínio é ter o elemento que corresponde ao domínio que eu preciso. Porque se esse domínio que está aqui, jogar na regra, na hora que ele for fazer a associação, esse elemento aqui não existisse no contradomínio, isso aqui deixaria de ser uma função. Então, o papel do contradomínio, ele é receptivo. Tá, mas os elementos que eu utilizar do contradomínio também vão fazer parte de um conjunto. Que conjunto que eles vão fazer parte? Do conjunto imagem. Certo? O conjunto imagem é o conjunto dos elementos que eu utilizei do contradomínio. Por isso que a gente afirma sempre que a imagem ela vai estar sempre contida no contradomínio. Vamos lembrar o que a gente estudou lá de preparação para função? Para um conjunto estar contido no outro, todos os elementos que pertencem a um pertencem ao outro. Todos os elementos que pertencem à imagem vão pertencer ao contradomínio. Por isso que a imagem está sempre contida no contradomínio. Só que um cuidado. Nessa notação que está aqui, domínio e contradomínio. O contradomínio só vai ser a imagem quando essa função for sobrejetora. Mas é algo para a gente conversar lá na frente. Então, ó, normalmente, cuidado. Isso aqui não é imagem, isso aqui é o contradomínio. E a imagem vai ter que estar contida nesse contradomínio. Por exemplo, se nesse caso que está aqui, eu pegar o meu domínio, for associar e o resultado der negativo, tem como a minha imagem ser negativa se o meu contradomínio é natural? Não. Como é que a imagem vai ser um número negativo se o contradomínio que vai conter ela é o conjunto naturais, ou seja, não tem negativo. Entenderam? Beleza. Cada associação dessa que eu faço, na verdade, cada associação dessa é um valor de x que está sendo associado ao seu correspondente y. O que a gente faz?
Como eu sou obrigado a utilizar todos os valores de A, cada um desses valores, a gente também chama de domínio. Então, quer dizer que aqui, ó, quando eu tenho uma função de x em y, o x a gente vai chamar de domínio. E o seu correspondente no contradomínio, a gente vai chamar de imagem. Certo? Então, eu sempre vou ter um domínio associado à sua imagem. Inclusive, se você quiser melhorar a definição de função, você pode dizer assim, tá? Função, todo domínio possui uma única imagem. Eu não posso ter domínio que não tem imagem e eu não posso ter domínio com duas imagens ou mais. A gente vai aprender a trabalhar com isso. Se eu tiver um domínio que tenha mais de uma imagem, ela deixa de ser função. Certo? Você não pode ter um domínio com mais de uma imagem. E você também não pode ter domínio que não tem imagem. Então, todo domínio, aí cada um desses domínios que estão aqui vão estar associados a um correspondente lá no contradomínio, que a gente chama de imagem. Então, na verdade, eu sempre vou estar associando um domínio a uma imagem. E essa associação, dentro da função, ela é representada por um par ordenado. Então, gente, é importantíssimo que vocês tenham na cabeça de vocês que quando eu tenho um par ordenado, eu sempre vou ter um domínio associado à sua imagem. Ai, Gaspar, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Cada par ordenado que ele me apresenta lá no plano cartesiano, no gráfico, cada par ordenado é um domínio associado a uma imagem? É. Então, quando ele vai lá e diz para você, a minha função passa pelo par ordenado 2, 7, que até então você conhecia como abscissa e ordenada. Na verdade, o que ele está dizendo? Que o domínio 2 possui imagem 7. Neste par ordenado, a minha função passa pelo par ordenado 0, 3. O que ele acabou de dizer? Que o domínio 0 possui imagem 3. Ou seja, o par ordenado, cada ponto do plano cartesiano está indicando qual domínio que é associado com qual imagem, certo? E aí eu sempre vou ter o quê? Eu sempre vou ter isso aqui, f de x igual a y. Eu sempre vou ter f do domínio igual a imagem. Isso aqui, a gente lê assim, ó, y em função de x. Só que eu não posso deixar que vocês transformem isso aqui em algo mecânico, em algo simplesmente uma frase para se decorar. Nada a ver, nada a ver. O que você tem que ter na sua cabeça é que você sempre vai ter a imagem em função do domínio. Sempre, em toda função. É sempre a imagem em função do domínio. Gaspar, me explique melhor. A gente vai fazer um estudo mais aprofundado de domínio e imagem, mas eu já te adianto um pouquinho aqui, vou fazer um spoiler. Seria uma situação assim, uma população de bactérias cresce em função do tempo. Então quer dizer que a população de bactérias é a imagem, o tempo é o domínio. Porque eu sempre vou ter a imagem em função do domínio. Se eu tenho a população de bactérias em função do tempo, a população de bactérias é a imagem, o tempo é o domínio. Quer ver eu dar um outro exemplo? O lucro de uma empresa é dado em função do número de peças vendidas X. O que significa? Que o lucro da empresa é a imagem, o número de peças vendidas é o domínio. Porque eu sempre vou ter a imagem em função do domínio. Então, aqui, ó, importante. Par ordenado 2, 7. Domínio 2, imagem 7. Par ordenado 0, 3. Domínio 0, imagem 3. F de 5 igual a menos 2. O que ele acabou de me dizer? Que o domínio 5 possui imagem menos 2. Que o domínio menos 7 possui imagem 0. Então, quando você olha lá para um exercício de notação de função, que lá ele vai lá e fala no meio do exercício, ó, f de 10 é igual a 12. O que ele acabou de me dizer? Que o domínio 10 possui imagem 12. Por isso que aqui, ó, se for necessário, você pode transformar também, ó, em notação de outro jeito, ó. O par ordenado 2, 7. Isso significa que f de 2 é igual a 7. O par ordenado 0, 3.
Isso significa, na verdade, que f de 0 vale 3. F de 5 é igual a menos 2. Significa que essa função vai passar pelo par ordenado 5 menos 2. F de menos 7 igual a 0. Quer dizer que essa função passa pelo par ordenado menos 7, 0. Perfeito quanto a isso? É importantíssimo que você tenha muito bem resolvido isso aqui tudo na sua mente. Beleza? Vou deixar o quadro com vocês para vocês darem um print. Continuamos em breve. Um abraço, galera!